Olá, eu sou o Toniel, esse é o canal Excel para Todos e nesse canal nós estudamos a utilização prática do Excel no dia a dia em situações comuns, como criar relatórios, enfim, a utilização básica e essencial do Excel. Seja bem-vindo. Olá, na aula de hoje nós vamos mostrar como construir um cabeçalho um pouco mais complexo, um cabeçalho um pouco mais elaborado, como esse aqui que nós estamos olhando. Então veja, esse cabeçalho tem uma série de totais que eles vão mostrando os valores conforme a gente tem os filtros. Então, por exemplo, se eu quero ver só aquilo que está pago, então ele faz a totalização dos montantes que foram pagos. Então aqui nós temos quantidade, a média das vendas e o total. Então aqui é a quantidade vendida, valor de desconto, valor de venda, valor de frete, valor final. Então, por exemplo, eu vou filtrar tudo que foi dado de amostra. Tem uma amostra. Então veja, uma quantidade, né? A média foi 1, né? E quantidade de uma, valor de 35, a média. O valor do frete foi 15 e o valor final foi 50. Vamos ver o que está pendente. Pendente tem 1, né? Vamos ver a totalidade. Vamos ver tudo. Então, esse tipo de filtro aqui que a gente tem, a gente chama ele de subtotal. Ele é bem interessante porque, conforme que você filtra, ele mostra os totais que eu estou considerando aqui nessas colunas. Tá? Então, a gente vai ver como é que a gente monta esse cabeçalho aqui mais elaborado e como é que a gente coloca esses subtotais aqui. Bom, primeiramente, então, vamos mostrar aqui uma tela que ela está em início da construção. Primeiro, vamos colocar o merge, né, para deixar aqui o título certo, né? E análise de vendas, vamos ver como é que ficou aqui. Análise de vendas vai até o valor final, então vamos fazer aqui. A gente arrasta a análise das vendas até o valor final. Merge, certo? O cliente, a gente sobe, é o nome, né? Vamos ver, cliente, ele tá com cliente, ele vai até em cima. Então a gente faz assim, ó, cliente, merge aqui, fica centralizado. Produto, mesma coisa. Sobe, merge, fica centralizado, como a gente já viu. Esses botões aqui, eles vão fazer a centralização. Então aqui eu tenho os meus dados de venda. Como é que eu coloquei? A parte de datas, né? Que data de venda, data de pagamento, data de envio, data de entrega. Então o que eu faço? Eu pego o merge e vou fazer aqui, merge. E a venda, os dados da venda, vamos ver como é que tá. Dados da venda vai até a análise das vendas. Então a gente faz assim, merge, dados da venda, a gente arrasta até aqui, análise da venda. Análise da venda, vamos fazer diferente. Valor final, merge, certo? Status de pagamento, ele está sozinho, a gente sobe aqui. É uma coisa que não pode esquecer, vamos colocar já o filtro antes de... Vamos colocar os filtros, né, para ficar certinho. Vamos tirar aqui o merge do status de pagamento, a gente desce ele, a gente conseguir colocar o filtro. Vamos colocar os filtros primeiro. Antes de fazer qualquer merge, a gente precisa colocar sempre primeiro os filtros. Então vamos lá, coloca os filtros, certo? Agora a gente começa a fazer o merge. Deixa no meio, certo? Então, o que a gente fez? A gente deixou tudo bem organizadinho. Então vamos colocar as grades. Aqui não tem, vamos deletar essa aqui. Vamos colocar as grades. Bordas. Aqui. Vamos deixar em destaque. Trocar o fonte para Arial 12 para ficar mais bonito, certo? E aqui, vamos fazer assim, ó. Só para alinhar e ficar melhor. Tá? Status de pagamento a gente pode diminuir um pouco. Código a gente diminui um pouco.
O nome aumenta, código de produto diminui um pouco, descrição aumenta, certo? As datas a gente vai colocar tudo centralizado, certo? Status de pagamento, tá bom assim? Bom, agora vamos pintar o cabeçalho. Vamos escolher uma cor. Pode ser, vamos escolher essa cor aqui, ó, verde. E eu quero que o fonte seja branco, certo? Então a cor é verde, o fonte é branco. E eu quero deixar as bordas também brancas. Então vamos lá direito do mouse, baixa aqui, formatar células. Vamos procurar bordas. Cor automático branco, aqui e aqui, seleciona, ok. Então o que eu estou fazendo? O que eu fiz? Eu deixei as bordas brancas. Então, aqui, marca a linha inteira, só para deixar alinhado, tá vendo? Eu marquei a linha inteira, cliquei aqui no alinhamento horizontal e já alinha todo mundo. Vou marcar aqui para deixar fazer o congelamento de painéis. Então, o que eu fiz até agora? Eu fiz os merges, aqui deixo eu alinhar esse datas, deixa eu subir, aí ele vai ficar no meio, tá vendo? Alinhamento vertical fica no meio, tá? Então, o que eu fiz até agora? Eu fiz o merge aqui desse cliente para ele ficar alinhado, fiz o merge do produto, fiz a data, tudo aqui na base do merge. Deixa eu subir mais um aqui. Análise da venda, que é status de pagamento. Pronto. E aqui para status de pagamento, para que a palavra ela quebre a linha, é o lado direito do mouse, formatar células, eu ver aqui alinhamento. Tá vendo aqui, ó? Quebrar texto automaticamente. Tá? Tá centralização centro-centro. Eu clico aqui, o que acontece? Ele faz a quebra. Então ele já faz essa quebra para mim. Aqui, esse texto aqui, eu vou colocar algumas fórmulas. Então esse texto aqui, eu quero que a cor seja diferente, exatamente nessas células aqui. Então o que eu vou fazer? Aqui eu vou inserir algumas fórmulas. Então o que eu faço? Eu vou aqui lá direito do mouse, certo? Eu vou aqui nessa cor, vou selecionar aqui, pode ser essa cor. E a grade eu quero que seja preta, certo? Aqui eu vou marcar a borda maior. O que eu fiz aqui? Eu destaquei essa área. Aqui eu quero que a linha esquerda, tá vendo? Então o que eu faço? Ó, o alinhamento. Eu quero que a linha esquerda, tá? Vamos salvar. Então até agora o que eu tenho? Eu já deixei o meu cabeçalho bonitinho, tá? O que nós vamos começar a fazer agora? Então a gente já montou o cabeçalho. Fizemos os merges, alinhamos tudo direitinho, pintamos, tá tudo certo. Agora, o que a gente quer fazer? A gente quer colocar uma função aqui que a gente já viu isso aí. Nós queremos que toda vez que eu colocar o código, venha o nome da pessoa, tá? Venha o nome do cliente. Então o que a gente está fazendo aqui? O nome do cliente está numa tabela chamada cadastro código de clientes. A gente vai usar a função proxys que a gente viu em outras aulas. Então o que nós vamos fazer aqui? Primeiro coloca a função C. Se esse aqui tiver conteúdo, ou seja, eu vou fazer a função proxys, tá? A função proxys que ela vai fazer aqui? Vamos copiar, só para a gente não ter que ficar digitando de novo. Vamos copiar essa aqui. Aqui a gente vai ter que desproteger para poder copiar, porque eu deixei ela protegida. Vamos copiar, só para transportar para lá. Então o que a gente faz? A gente vem aqui. Vamos copiar só para a gente não ficar digitando de novo. O que tem nessa função aqui? Vamos lá. Veja. Se a 8, que é essa célula aqui, no caso aqui, eu estou na... Vamos trazer para cá. Veja. Se a 8 for diferente de branco, ou seja, tem conteúdo. Então eu vou fazer a função proxys que ela vai buscar numa tabela o código que eu quero. Eu mando procurar o próprio 8 nessa tabela aqui, ó, de código de clientes. O que tem nessa tabela? Vamos procurar.
CAD código clientes. Veja, vamos olhar aqui. Vamos procurar essa tabela CAD código clientes. Aqui. Vamos procurar cadastro. Eu criei uma tabela chamada CAD código clientes. Vamos procurar essa aqui. O que ele vai fazer aqui? Ele vai buscar essa tabela aqui, né? Que eu batizei de CAD código clientes. E vai retornar essa CAD nomes clientes. E se ele não encontrar, ele vai dizer que cliente não existe. Por quê? Como que funciona a ProcX? Eu passo um parâmetro de pesquisa. Eu busco nessa tabela, retorno essa aqui. Se não encontrar, eu vou dizer que não existe. E, veja, eu coloquei essa função aqui dentro dessa. Por quê? Eu só quero que ele faça a pesquisa se eu tiver código. Então, tá vendo? Ele encontrou. Se fosse 2, seria esse aqui. Vamos colocar um que eu sei que não tem. Ó, cliente não existe, tá? Aqui no caso, uma outra coisa. Eu quero que essa coluna sempre seja formatada com 5 posições, que é o que nós vamos fazer. Bom, ó, então o que eu faço? Clico aqui na coluna inteira, lado direito do mouse, formatar células, número, personalizado. Eu vou dizer 1, 2, 3, 4, 5. Quero 5 posições. Então, o que acontece? 1. Tá vendo? E eu quero que centralize. Então eu venho aqui e centraliza. Então ele já achou. Produto é a mesma coisa. Vamos aproveitar e copiar, só para a gente não perder tempo de ficar reescrevendo toda hora. Então a mesma coisa, ó. Eu vou copiar isso aqui. Vamos pôr aqui, ó. Só para não ficar reescrevendo. Mesma coisa. Veja. Eu vou fazer a função ProcX de novo. O que a função ProcX faz? Ó, se a posição C8 tiver diferente de vazio, significa que eu quero buscar alguma coisa. Então, se ela tiver diferente de vazio, aqui é a parte que eu quero fazer. Tá vendo? É a parte sim, né? Toda vez que eu ponho o C, ele tem sim e tem o não. Se ele é não diferente de vazio, ou seja, ele está vazio, então ele não devolve nada. Se ele está diferente de vazio, que vai ter um conteúdo, então eu quero que ele faça o seguinte: faz o ProcX procurando o C8 na tabela CAD código produto, retornando CAD descrição produto. Então tá aqui. Então, por exemplo, produto 1. Não tem, certo? Então, vamos ver quais produtos que eu tenho. Os produtos que eu tenho é P1, P2, P3. Então vamos chamar aqui P001. Aí eu tenho, tá vendo? Aí eu tenho o produto. Eu vou fazer a mesma coisa aqui com o valor unitário. Eu quero que ele traga o valor unitário quando eu digitar o código. Então, o que eu fiz aqui? Aqui o valor unitário eu também tenho, eu tenho uma função parecida. Vamos copiar a função para cá. Eu estou copiando aqui. Mesma coisa. Veja. Se D8, que no caso aqui, vamos chamar C8. Se C8, né, que é aqui, está diferente de vazio, eu quero que ele faça a função ProcX. O que ele faz? Ele vai procurar o C8 na tabela CAD de produto e retorna o preço do produto, que é uma tabela. Se você for olhar aqui em produtos, eu criei algumas tabelas. Por exemplo, ó, CAD produtos, CAD preço e produto, aqui ó, que é essa tabela aqui. Tem a CAD código produto, que é essa aqui ó, essa tabela, tá vendo? E tem a CAD descrição produto. Então o que faz? Essas tabelas todas estão em paralelo, estão alinhadas. Então, o que acontece aqui? Eu procuro na CAD código produto teus códigos, ele retorna CAD preço produto, tá? Então, vamos fazer outras coisas. Eu quero formatar isso aqui em formato de número. Então eu coloco aqui, ó, eu seleciono isso aqui. Então ele vai aparecer em formato de número, tá? Aqui eu quero que fique alinhado. Beleza. Bom, a parte de venda, o que acontece? Vamos lá, o que eu fiz aqui?
Aqui são datas. Eu só quero que essas colunas aceitem datas. Não quero que elas aceitem mais nada. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, vamos estabelecer uma linha limite lá para baixo. Só para a gente ter um tamanho máximo de coluna. Vamos colocar 3.000 linhas, o máximo. Só para ter um limite. Vamos colocar aqui. A gente vai colocar só isso aqui. Vamos arrastar isso aqui. Certo. E aqui, o que a gente vai fazer? Vamos pintar como se fosse uma margem inferior. Tá? Beleza. O que nós vamos fazer aqui? Aqui, eu quero que nessas colunas de data ele só aceite datas. O que nós vamos fazer? Nós vamos marcar isso aqui. Ctrl seta para baixo. E nós vamos colocar aqui uma validação. Vamos lá, dados. Validação. Veja, eu vou dizer o seguinte, peraí, eu estou criando uma validação de dados. Eu vou dizer o seguinte, aqui só aceita data. Então, veja, quando eu quero fazer uma validação, eu posso ter vários tipos. Pode ser número inteiro, qualquer valor, não tem validação nenhuma. Pode ser só decimal, pode ser de lista suspensa. Eu quero que só aceite data, tá? E quando é data, eu vou dizer o seguinte, eu quero que só aceite data a partir de 1 de janeiro de 2010. E ele vai até 31/12 de 2060, por exemplo. Opa, a data vai. Então, o que eu estou dizendo para ele? Eu estou dizendo o seguinte, eu só vou conseguir digitar datas aqui. Então, por exemplo, o D, ele não aceita. Tem que ser 1/1 de 1900. Não aceita. Tem que ser, aí tem que ser uma data, 1/1 de 2020. Aí ele aceita, tá? Então, nessas colunas agora, ele passa a aceitar somente datas, tá? Essa coluna de status de pagamento, eu quero que ela vá buscar de uma lista suspensa, que a gente já conhece isso. Então, eu vou marcar Ctrl Shift, seta para baixo. Eu subo para não pegar a barra de limite embaixo, certo? E vou colocar aqui, veja, eu venho aqui, validação. Agora, eu vou dizer que é uma lista. Como eu quero que pegue status de pagamento, vou procurar nas tabelas. Quem é minha tabela de status de pagamento? Que é aqui, ó, tá vendo? Então, vou procurar minha status de pagamento aqui. Então, o que acontece? Eu marquei, ele já traz, ó. Eu selecionei aqui, ele já traz, ó, tab status de pagamento. Então, o que acontece aqui? Ele só vai aceitar valores do status de pagamento. Essa aqui a gente encolhe um pouco, porque essa coluna aqui a gente não vai utilizar nada. Bom, a parte da quantidade vai ser uma coluna que eu vou informar manualmente. Desconto eu vou informar manualmente. A parte da venda, ela vai ser um cálculo. Por quê? Cálculo do quê? Vai ser o quê? O que vai ser essa venda aqui? Vai ser, primeiro eu vou perguntar se vendeu alguma coisa. Quantidade diferente de branco, de vazio. Eu vou colocar uma fórmula. O que eu estou fazendo? Eu vou pegar quantidade vezes valor unitário menos desconto. Tá? Por que eu coloco isso aqui então nessa fórmula? Veja como é que ficou a fórmula. Se quantidade é diferente de nada, ou seja, eu digitei alguma coisa. O que eu vou fazendo? O que é o valor da venda? É a quantidade vezes o valor unitário menos o desconto. Beleza? Beleza. Aqui vai ser o meu valor de frete. E qual que é o meu valor final? O valor final vai ser o seguinte. Vai ser o valor de frete mais o valor da venda. Tá ok? Vai ser se, né? Eu vou colocar um se, né? Valor da venda. Se tiver alguma coisa, o que a gente faz? O valor final. Então aqui eu vou ter o valor final. O que é o valor final? O valor da venda mais o valor de frete. O que é o valor da venda? É o valor unitário vezes a quantidade menos o desconto. Então, dessa forma, a gente chega ao valor final. E aqui tem o status da entrega. O status da entrega
Faltou mergear aqui, né? Só para ele ficar bonitinho. Mergeou. Vamos fazer aqui status da entrega. Merge. Vamos subir. E vamos deixar ele em duas linhas. Tá vendo? Eu fiz o merge, né? Ajustei. Tá ok? O dados da venda, ela pode vir para cá também. Ó, pronto. Status da entrega, porque a entrega faz parte da venda. Então, vamos dar a gente já mergeou, então vamos fazer aqui, ó. Formatar células. O que a gente quer fazer? Alinhamento. Nós queremos quebrar texto automaticamente. Então, onde é que a gente seleciona isso? Vamos lá, de novo. Clica na célula que você quer quebrar o texto. Lá direito, mouse. Procura formatar células. Quebrar texto automaticamente. E alinhamento. Centro, tanto horizontal como vertical. Dá OK e está certinho. Só que o status da entrega também, eu quero que ele venha de uma lista suspensa. Tá? Então, Ctrl Shift para baixo, sobe uma. E vamos aqui em dados, para a gente poder colocar uma lista suspensa nesse cara também. Dados, validar, lista. Toda vez então que eu quiser ter uma informação que vem de uma lista suspensa, é sempre isso. Dados, validação, lista. Vamos procurar qual tabela tem os status de entrega. Que é aqui, ó. Tá vendo? Que é a nossa tabela tab status de entrega. Ok. Prontinho. Então, quais são os status possíveis de entrega? Esses aqui todos. Bom, agora, o que a gente fez até agora? A gente já colocou a PROCX aqui para buscar o nome do cliente a partir do código. Colocou a PROCX para buscar a descrição do produto a partir do código e o valor também. Já definimos que aqui só cabe data. Já definimos start de pagamento. Aqui, quantidade, o que a gente vai fazer? A gente vai definir também que só serve número também, para não colocar coisas que não sejam números aqui. Então, eu marco a coluna, né? Eu venho aqui, Ctrl Shift seta para baixo, sobe um. Lado direito mouse. Aliás, nem precisa. Já está aqui, ó. Dados, e vamos colocar validação de dados. Quantidade, eu só quero que tenha... Aí que está uma coisa interessante. Eu vou aceitar a quantidade quebrada, por exemplo, posso entregar 1,5, posso entregar 2,5. No nosso caso, se eu quiser que só entregue valores inteiros, eu ponho o número inteiro. Ou seja, mínimo 0 e o máximo um número absurdo. Certo? O que vai acontecer? Se eu tentar colocar 1,4, não vai aceitar. Se eu colocar 2, aí ele aceita. Tá vendo? Se eu tentar colocar uma coisa que não seja número, ele não aceita. Tá vendo? O desconto. O desconto também, ele tem que ser valor também. Eu não quero colocar coisas que não sejam valores. Então, Ctrl Shift seta para baixo. Eu vou colocar uma validação nele aqui, ó. Só que no desconto é um valor que tem decimais, né? Pode ser 22,35. Então, eu vou selecionar decimal para ele. Começa com 0 e vai até um valor absurdo. Tá? O que significa isso? Eu vou conseguir, por exemplo, digitar XS. Não vai aceitar. Mas eu posso pôr 10,3. Beleza. Então eu consigo. E aqui a gente já vai deixar formatado no formato com duas casas decimais com o dinheiro. Então 10,30. Tá? E aqui o que eu fiz? Eu coloquei o formato, certo? De novo, eu vim aqui, coloquei o formato, né? Dados, validação. É decimal, né? Beleza. Valor da venda, a gente não vai colocar nada, porque esse é um valor calculado. Já o frete, a gente vai informar também de fazer a mesma coisa. Ctrl Shift seta para baixo, sobe um. Nós vamos colocar validação. Eu só quero que aceite o valor decimal. Aqui. Começa com 0 e vai até um valor absurdo. Tá? Então, com isso, a gente formatou esse campo. E o valor final, ele é uma fórmula, então a gente não tem que se preocupar com ele. O que nós vamos fazer aqui? Ó? Como é que é tudo valor, eu vou marcar todo mundo, né? Eu já vou deixar formatado aqui certinho. Então, até agora, o que a gente fez? A gente colocou as fórmulas. Eu quero que essa fórmula, então, ela vai até lá embaixo. O que eu vou fazer? Eu dou um duplo clique aqui, ó. Vamos arrastar.
Vamos arrastar. Acho que dá para arrastar. Se dá um duplo clique, eu acho que vamos arrastar. Até a nossa barra lá em cima. Então, a gente vai arrastando essa fórmula. Ele vai repetir a fórmula até a nossa barra do limite. Vamos arrastar até a nossa barra do limite. Tá? Vamos descer, vamos descer. Vamos descer até a barra do limite. Vamos ver. Vamos ver. Tá demorando por quê? Pronto, chegou a barra do limite. Bom, o que acontece? A gente repetiu a fórmula até lá embaixo. E veja, aqui ele não faz nada porque ele tem um C ali. E aqui é a mesma coisa, só que acho que tem um jeito melhor aqui. Vamos dar um... Pronto, dá um duplo clique aqui, ele arrasta até a barra do limite. Tá vendo? Beleza, ele fez duplo clique na barra. Aqui não precisa. Aqui tem uma fórmula, não tem? O valor de venda não é fórmula? Mesma coisa, ó. A gente dá um duplo clique nele, ó. Ele arrasta até a barra de limite. O valor final também é fórmula. Duplo clique, ele arrasta até a barra de limite. Agora tem um problema. Eu quero que, quando eu estiver trabalhando, eu não consiga digitar. Eu não consiga estragar as células que eu coloquei em fórmula. Tá? Mas antes de colocar essas proteções, o que nós vamos fazer? Se a gente colocar aqui, proteger planilha, ele não deixa editar os campos. Então o que a gente tem que fazer? Aquilo que eu quero que é editável, primeiro vamos mudar a cor daquilo que eu não quero que seja editado. Vamos deixar um amarelo fraquinho, as colunas não editáveis. Tá? Essa aqui. Essa aqui não são editáveis, tá vendo? Vamos deixar o amarelo fraquinho. Tá? Tudo que não é editável. Valor da venda não é editável. Amarelinho também. Valor final não é editável. Amarelinho também. Então eu marquei aquilo que eu não posso editar. E essa aqui também é uma coluna que não vai ser editada também. Amarelo fraquinho. Tá. Então, o que está em branco são o que eu consigo editar. E o que está em amarelo não consigo. Vamos só mudar o fonte. Eu clico aqui e marco todo mundo. Arial. Eu escolho o fonte Arial que eu gosto dele, forma 12. Beleza. Aqui a gente abre um pouco. A gente abre um pouco. Vamos dar uma salvada. Então o que aconteceu? Eu deixei em amarelo aquilo que eu não vou poder editar e deixei em branco que eu vou poder editar. O que nós vamos fazer aqui então? Eu vou colocar uma proteção nessa planilha, mas antes eu vou desproteger as células que eu consigo editar. Então, Ctrl Shift seta para baixo. Eu venho aqui, ó, lado direito do mouse, formatar células. Eu venho aqui em proteção. Eu retiro bloqueadas, tá vendo? Quando eu retiro bloqueadas, significa o quê? Mesmo que a planilha esteja bloqueada, eu consigo editar esses campos. Então vamos lá. Eu marquei, formatar células, retiro a proteção. Aqui as datas, eu também consigo. E até status de pagamento. Retiro a proteção também. Bloqueadas, retirei a proteção. Quantidade de desconto, eu também vou editar esses dois. Sobe um, retiro a proteção. Formatar células. Observe que toda vez que eu vou mexer, olha aqui, ó. Eu marco a área que eu quero retirar a proteção. Clico com o lado direito do mouse. Aparece essa janela de opções. Formatar células. Tiro as bloqueadas. Beleza. E aqui status da entrega também. Eu vou retirar a proteção também. Mesma coisa. Retiro a proteção. Bom, só que ainda não respondeu uma pergunta. Como que agora eu vou colocar esses totais aqui? Porque eu quero que conforme que eu tiver filtrado, eu quero que ele calcule os totais. Aqui eu quero que ele calcule simplesmente a quantidade. Eu tenho uma função que ela é muito interessante chamada subtotal. O que a subtotal faz? A subtotal ela tem algumas opções, tá? A subtotal,
com a opção 2, o que ela vai fazer? Olha que interessante. Eu vou escrever aqui, ó, igual sub total. Olha aqui, ó, contar número. Tá vendo? E aí, eu vou contar falar sobre a função subtotal. Essa função é muito interessante porque, ao contrário da função soma, ela trata somente os dados que estiverem selecionados na planilha. Então vamos dar uma olhada como é que ela funciona. A função subtotal, ela tem dois parâmetros. Eu vou chamar de n e vou chamar de intervalo. Então essa função faz tratamento condicional de dados, ou seja, trata apenas os dados que estiverem selecionados. Então na sua planilha você coloca o filtro de dados e conforme o filtro que você colocou, a função vai tratar somente os que tiverem sido selecionados. Ou seja, aplicamos um filtro nos dados e somente os dados selecionados serão lidos pela função. O primeiro parâmetro dessa função é o parâmetro n. Ele pode ter alguns valores. Ele calcula a média, ou seja, dos dados selecionados, ele vai dar o valor médio daquela coluna. O parâmetro número 2, ele faz uma contagem de quantos dados foram selecionados, ou seja, se tiver 10 selecionados, aparece 10 selecionados. O parâmetro 4, ele vai identificar o maior valor encontrado na seleção. Então, se por exemplo eu selecionei 10, 15, 90, ele vai mostrar 90. O parâmetro 5 identifica o menor valor da seleção. Se tiver 10, 15, 90, ele vai mostrar o 10. E o 9, ele vai somar todos os dados que estiverem sido selecionados. E o parâmetro intervalo, ele diz que dados que eu vou usar para minha seleção. Ou seja, aqui nesse exemplo, eu tenho aqui nesses totais aqui da função soma, eu estou selecionando de H9 até H27. É assim que funciona então. Bom, então agora vamos olhar então uma planilha que a gente preparou para fazer essa função. Se a gente observar aqui, nós temos uma série de dados que foram digitados. E aqui eu tenho algumas linhas que a gente acabou criando, onde eu quero ver a média, o valor maior, o valor menor, a quantidade e o total desses valores, certo? Aqui eu tenho a coluna quantidade. Se eu não selecionei nenhum, veja, eu tenho um total de 73 itens que foram vendidos. Vamos começar a aplicar alguns filtros para ver o que acontece aqui. Vamos selecionar, por exemplo, só o que está em preparação. Veja, agora eu tenho 6 itens, tá? A média é 2, ou seja, na média, por venda, eu tenho 2 itens vendidos. O maior valor, veja aqui, o maior valor dessa seleção, ele vai ser 270, tá vendo? Bom, então como que funciona essa planilha? Conforme o parâmetro que eu ponho, vamos até corrigir isso aqui, né? Que esse aqui ficou com a coluna errada. Na verdade, eu quero a coluna H aqui, né? Aqui é H. É até bom para a gente corrigir o nosso exercício, né? H. Então veja, H. O que acontece aqui? Na média, a minha média é 2, certo? A contagem são 3 linhas. O maior valor é 3, o menor é 1 e a soma de tudo dá 6. Vamos ver essa coluna aqui. Veja, a média é 125. 125. Maior valor. Vamos colocar aqui, vamos corrigir, que aqui é I, né? Para ele pegar a coluna certa. I. Maior valor, 270. Menor valor. Vamos corrigir aqui, I. Menor valor, 35. Quantidade, 3. E a soma, 375. Vamos ver esse aqui. Esse aqui deu divisão por zero, porque não tem ninguém, então tá certo. A resposta tá certa. Mas vamos só corrigir. J. Aqui vamos corrigir para J, para ficar a coluna certa. Menor valor, 0, porque não teve desconto. Maior valor, 0, porque não teve desconto.
certo? E o total continua zero porque não teve desconto. Vamos ver aqui nos fretes, tá ok? Vamos ver nos valores de fretes. Aqui a coluna K. Veja, tudo 30 tá igual. Vamos colocar aqui, corrigir para cá, para ficar certinho. K. Continua 30 porque é tudo 30, certo? E o menor valor também é 30, a quantidade são 3 e o total 90. E vamos ver a coluna do valor final, que é a coluna L. Bom, a média deu 155. O menor valor, vamos corrigir aqui para L, para saber que é o menor valor da minha venda. Aqui é o maior valor no caso, 300. Menor valor, vamos corrigir para L, fica certo. Certo. 65 é o menor valor. São 3 unidades e qual é o total? 465. Se eu mudar o filtro, vamos pôr todo mundo aqui. Eu quero saber, por exemplo, tudo que aconteceu em janeiro. Vamos selecionar, tira fora fevereiro e março, seleciona janeiro. O que aconteceu? Eu tive aqui, ó, 2 vendas, certo? Então, todos os meus dados estatísticos estão aqui. Então, por exemplo, a média em janeiro foi 300. A média de desconto, 45. A média de frete, 30. E a média de valor, 307,50. O maior valor que eu vendi em janeiro, 495. Maior frete, 45. Aliás, maior desconto, 45. Maior frete, 30. Maior venda, 480. Quais foram os menores valores? Certo? Eu vendi 3. O valor de 105. O desconto, ele continua sendo 45, é o menor desconto que eu dei no mês. Vamos colocar 0 aqui. Pronto. No caso for 0. Então, o que acontece? Eu sou obrigado a preencher. Então, sempre tem que colocar 0. Então, foi 0. O frete, 30. Vamos supor que o frete foi 27. Veja, ele muda para 27. Muda todas as médias. E o menor valor vendido foi 132. Então, vamos olhar agora fevereiro. Observa que esses números são atualizados conforme eu faço a seleção. Então, por exemplo, quantidade. Quantidade 47. 47. Certo? A média, 4,7. Ou seja, a venda média de cada venda foi 4,7 unidades. O maior valor foi 10. Tá vendo aqui? O menor valor foi 1. A quantidade, aqui no caso, que aqui está sendo 10 a quantidade. São 10 vendas. Tá vendo? E os valores, eu vendi 47 unidades. E a mesma coisa para todas as colunas. Então, a função subtotal, o que ela faz? Conforme o parâmetro que eu escolhi no caso média, maior valor, menor valor, quantidade na seleção e em vez de valor, vamos colocar aqui montante total, para ficar mais claro. Montante total. Então, aqui tem os montantes totais. Então, por exemplo, eu sei que em fevereiro eu tive um total de 4.590 de vendas, certo? Tive um 275 de desconto, teve 300 de frete e teve um valor resultante, meu valor final, de 4.615. Ou seja, é o valor da venda menos o desconto mais o frete. Então é assim que funciona a função subtotal. Ela é muito útil para geração de relatórios, tá ok? Então, dessa forma, a gente encerra a parte de apresentação